Bom, meus alunos, meus amigos, estamos aqui de volta, continuando aqui com o nosso assunto, de onde nós paramos. A gente está falando de direito tributário, disciplina do terceiro ano. A gente, na aula passada, fez aí uma breve reflexão sobre o porquê existe o direito tributário, como nós pagamos tributos no Brasil, a quantidade gigantesca de tributos que a gente paga no Brasil. A gente refletiu sobre a insatisfação do povo brasileiro, nossa, quanto ao retorno de tudo isso que a gente paga. A gente também refletiu sobre a interessante ausência de debate dentro das escolas, dentro das universidades, a respeito do Estado que explora o trabalhador, né, na expropriação das suas riquezas. Só se fala de expropriação de riqueza quando é para falar da relação entre patrão e empregado, não da relação entre contribuinte e Estado, né? E aí a gente também fez uma reflexão sobre o orçamento público. Também a gente não pode esquecer que a gente não investe tanto quanto nós deveríamos em serviço público, não. Vai dizer que o Brasil investe muito dinheiro em saneamento básico. Não é verdade, mentira. Boa parte do que a gente paga de impostos, aí mais de 40% é para pagar dívida e juro de empréstimos passados, de uma dívida que sequer foi auditada para ver se realmente está correta ou não. Bom, foi esse o resumo da nossa primeira aula. E aí a gente começa a falar dos princípios tributários. Na aula passada eu falei para vocês que o direito tributário ele existe justamente para impedir que o Estado abuse da sua autoridade na hora lá de cobrar os valores da gente. Bem, essa é a principal finalidade dos princípios tributários. Então, atenção a isso, anota isso na sua cabeça. O princípio tributário é a limitação que a Constituição impõe ao Estado, ao governante, na hora que ele vai tributar o contribuinte. Tá? Repetindo, princípio tributário é a barreira, é o escudo, são as limitações que a Constituição impõe ao governante, ao governo, ao Estado, na hora que esse vai cobrar tributos. Vamos falar dessas barreiras, desse escudo. A primeira barreira, a primeira limitação, o primeiro princípio é o princípio da legalidade. Vocês estudaram comigo no primeiro ano que existem várias normas jurídicas. Existe decreto, portaria, resolução. E aí, eu posso criar tributo por todas elas? A princípio, não. A princípio, eu só posso criar tributo por meio de lei. Vamos ver o que diz o artigo 150 da Constituição Federal. Sem prejuízo de outras garantias, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei. Ou seja, vedado aqui significa é proibido, tá? É proibido aos Estados, à União, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem uma lei. Então, se um governante, por meio da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios, quiser exigir o pagamento de um tributo ou aumentar o pagamento desse tributo, o que ele vai ter que providenciar antes? Uma lei. Tá? Isso é muito importante, é isso que significa o princípio da legalidade. Primeiro tem que existir a lei, depois é que pode existir o tributo. Tá? O tributo somente pode ser instituído ou aumentado por meio de lei, não é só exigir, é também aumentar. Você não pode, primeiro você tem a lei, depois vem o aumento, tá? Um governante, um político, o Estado não pode aumentar o seu tributo e só depois disso ele providenciar a lei, não. Tem que ser o contrário, primeiro a lei, depois o aumento, tá? Agora veja que interessante, a Constituição, ela só usa dois verbos, exigir e aumentar. Então se for para diminuir tributo ou para extinguir tributo, eu não preciso de lei anterior, professor? Precisa sim. Porque embora não esteja previsto
no caso aqui, expressamente redução e extinção, a interpretação da doutrina e da jurisprudência é que para extinguir tributos, ou seja, acabar com eles, ou para reduzir tributos, eu também preciso de lei. E depois não é só a doutrina e a jurisprudência que diz isso não. O Código Tributário Nacional, embora a Constituição não diga o verbo extinguir e o verbo reduzir, o Código Tributário Nacional, CTN, diz que para você extinguir ou reduzir tributos, você precisa de lei. Então, você precisa de lei para aumentar tributo, você precisa de lei para exigir ou criar tributo, e você precisa de lei para extinguir ou reduzir tributo. Você precisa de lei para tudo isso. Para a lei anterior. Isso que é o princípio da legalidade. Tá? Beleza, isso aqui eu já expliquei. Vamos lá. Agora, quando a gente fala que tem que existir lei, a gente tem dois sentidos. O sentido legal, o sentido formal do princípio da legalidade. O que diz o princípio formal do princípio da legalidade? Que eu preciso de uma lei anterior, como eu já expliquei aqui para vocês. Mas além do sentido formal, existe também o sentido material. O que é o sentido material? É a essência do tributo. Essa essência, ela é formada pelo objetivo do tributo, quando ocorreu o fato que gerou o tributo, onde o tributo vai se aplicar, tá? Então, assim, eu vou dar um exemplo. A pessoa a quem o tributo se aplica e a quantidade. Não basta apenas que exista uma lei. Vamos supor que o prefeito e os vereadores de uma cidade criam uma lei estabelecendo: criamos aqui um tributo sobre bicicletas em Itaperuna. Todo mundo que tiver uma bicicleta em Itaperuna agora vai passar a pagar um tributo. Você tem o aspecto espacial, porque está dizendo aí o onde, que é Itaperuna. Tá? Você tem o aspecto temporal, diz quando, a partir do momento que a pessoa comprar a bicicleta. Mas você não tem um aspecto pessoal. A lei, nesse meu exemplo, veja que ela não disse a quais pessoas se aplicariam esse tributo. Se é velho, se é criança, se é professor, se não é, se é deficiente, se não é. E nem disse o quanto. Ah, beleza, você vai estipular um tributo sobre quem tem bicicleta em Itaperuna, mas quanto? Então perceba que você tem um aspecto formal, a lei, mas você não tem um dos aspectos materiais, que é o quanto. Então perceba que você, quando fala de princípio da legalidade, você tem que ter as duas coisas. Você tem que ter o aspecto formal, que é a lei anterior, e você também tem que ter o aspecto material, que é o objetivo, que é o quando vai se aplicar o tributo, onde vai se aplicar o tributo, ou seja, todos esses 5 elementos aqui formam o aspecto material. Se ficou com dúvida, é só voltar, ou se ficou com dúvida, se apega nesse meu exemplo do quantitativo. Imagina uma lei que cria um tributo, mas não diz o quanto que vai ser esse tributo. Ela peca aonde? No princípio da legalidade, no aspecto material, porque ela não disse o quanto, entende? Ela cumpre com o aspecto formal, porque existe a lei, mas peca no sentido material, porque não tem o quantitativo. O mesmo se não tivesse o aspecto pessoal, subjetivo. O mesmo se não tivesse o aspecto espacial, e por aí em diante, tá? Vamos lá. Já expliquei isso. Olha lá, como é que o CTN, Código Tributário Nacional, diz que somente a lei, veja que eu grifei aí, o princípio da legalidade, somente a lei pode estabelecer a instituição de tributos, a majoração de tributos, aí aqui já fala de redução no inciso 2 e de extinção no inciso 1. Então, enquanto a Constituição só fala de instituir e de majorar, o CTN também
ressalta a importância de uma lei anterior prévia, também no caso de extinção de tributos e também no caso de redução de tributos. Ok? Então, na prática, pessoal, porque aqui não é só teoria que a gente está estudando, que blá, 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 que parágrafo chato de direito. Não, isso aqui é no nosso dia a dia. Você é um cidadão, você precisa ter uma noção básica disso para poder cobrar dos governantes. Na prática, não pode um chefe do Poder Executivo, um presidente, um governador, um prefeito, aumentar um tributo ou criar um tributo através de um decreto, por exemplo. Ele não pode fazer isso. Ou de uma portaria, ou de uma resolução. Não pode, por quê? Porque você precisa da bendita lei. Não é qualquer norma. É lei. Tá? Aí aqui tem até um exemplo, né, que aconteceu de verdade. Uma autarquia federal expediu uma instrução normativa. O que é uma autarquia federal? É uma instituição pública. O IFE é uma autarquia federal. As universidades públicas são autarquias federais. O INSS das aposentadorias também é uma autarquia federal. Tem várias autarquias federais. Então, teve uma autarquia federal que expediu uma norma, né, instrução normativa, cobrando um valor para que as empresas fizessem um cadastro, certo? Ainda estabelecendo sanção pecuniária, caso as empresas não pagassem esse valor. O Supremo, obviamente, entendeu que essa atitude é incorreta, é ilegal, é inconstitucional, na verdade. Por quê? Porque faltou a bendita lei. Instrução normativa não é lei, é um outro tipo de norma inferior, tá? Tem que ser lei. E qual lei? Porque são várias leis, né, meu amigo? Tem lei ordinária, lei complementar, tá? Em geral, a lei, para você criar tributo, é lei ordinária. Anota isso. Lei ordinária, aquela que serve para qualquer assunto. Mas como no direito quase sempre tem exceções, e você precisa estar atento às exceções, existem 3 tipos de tributos em que é necessário um tipo específico de lei. Lei complementar, que é o caso do empréstimo compulsório, o imposto sobre grandes fortunas e os tributos residuais. Tá? Esses 3 tributos, imposto sobre grandes fortunas, que nunca foi regulamentado no Brasil, tá? Os tributos residuais, que também nunca foi regulamentado no Brasil, e os empréstimos compulsórios, que também eu pelo menos nunca vi na prática no Brasil, falei um pouco dele na aula passada, eles só podem ser instituídos, aumentados, majorados, extintos ou reduzidos por meio de uma lei específica, que é a lei complementar. Todo o resto de tributos, IPI, imposto de renda, IPTU e por aí vai, só pode ser criado, aumentado, diminuído ou extinguido por lei ordinária. Regra geral, lei ordinária. Exceção para esses 3 aqui, lei complementar. E só lembrando, né? A diferença entre a lei complementar e a lei ordinária é justamente essa. Eu expliquei isso no primeiro ano para vocês. A lei complementar, ela serve para regulamentar assuntos específicos apontados pela Constituição. Já a lei ordinária serve para qualquer assunto que sobrar, fica como o resto. Essa é a diferença. A lei complementar, assuntos específicos indicados lá na Constituição. E a Constituição indicou aqui, ó, artigo 148, 153, 154, indicaram que precisa de lei complementar para esses tributos aqui, tá? Porém, como sempre, no direito nada é tão simples, né? Professor, beleza, entendi. Eu preciso de lei para poder instituir tributo, aumentar, diminuir ou reduzir. Mas só isso que eu preciso saber? Não, você precisa saber das hipóteses em que não se aplica o princípio da legalidade. Ou seja, você não precisa de lei nessas hipóteses. A primeira hipótese é a atualização monetária. Diz o artigo 97, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional. Não constitui majoração de tributo, majoração é aumentar, tá, pessoal? Não constitui majoração de tributo, aumento de tributo, para fins do disposto do inciso 2 deste artigo, a
atualização de valor monetário da respectiva base de cálculo. Olha aí. Então, o que o Código Tributário Nacional está dizendo é que não é um aumento de tributo a simples atualização monetária da base de cálculo, que eu vou explicar para você agora, que você não deve saber o que é atualização de valor monetário. Você pode dar uma pausa, dar uma pesquisada no Google se você ficar com dúvida, porque essa é uma parte muito importante da minha disciplina, que você entenda a diferença entre aumento e atualização de valor monetário. Você pode até escrever aí no caderno: aumento, sinalzinho diferente, atualização de valor monetário. Bem, vamos lá. O aumento é você simplesmente subir o valor acima da inflação, né? Vamos supor, a coxinha do Sr. Josmar, sei lá, não sei, estou chutando aqui, pessoal, R$5. Amanhã, o preço de todos os insumos que o Sr. Josmar usa, o frango, a farinha, tudo que o Sr. Josmar usa para fazer a coxinha, cai de preço. Mas como o Sr. Josmar está muito bem, está muito tranquilo, tem muita gente comprando coxinha, ele aumenta o valor de 5 para 10. Isso é um aumento. Isso é um aumento acima da inflação. O prefeito chega lá e diz que o IPTU agora não é mais R$1.000. O IPTU agora é R$3.000. Não existiu nenhum índice monetário dizendo que a inflação subiu tanto, mas ele simplesmente quis ir lá e aumentou o seu tributo para R$3.000. Isso é um aumento. Isso é um aumento. Agora, a atualização de valor monetário é quando você percebe que há uma inflação, que a inflação é uma elevação no custo das coisas. Tá? Então, aumentou o valor dos imóveis, aumentou o valor da gasolina, aumentou o valor do cimento que faz a estrada, enfim, aumentou um monte de coisa. Aí você pega e corrige e atualiza aquele valor, né? Eu gosto muito de dar um exemplo, porque eu sei que ainda pode parecer confuso. Imagina o que você podia comprar há 10 anos atrás com R$1. Você não compra o mesmo chiclete, a mesma bala que você comprava 10 anos atrás com R$1. A sua barrinha de chocolate, que há 10 anos atrás era R$1, hoje ela está R$2. Ela está R$2,50. Não é verdade? Mas isso não é apenas por um aumento puro e simples, mas por conta da inflação, por conta da correção monetária. O preço do açúcar do chocolate subiu, o preço do cacau do chocolate subiu, o preço da mão de obra que fazia o chocolate subiu, ou seja, tudo subiu. Então, na verdade, não houve um aumento de fato, houve apenas uma correção, uma atualização. Todas as vezes que a gente apenas corrigir e atualizar um valor, a gente não está aumentando ele de verdade. A gente só está, atenção, escreva isso, repondo as perdas inflacionárias. Uma coisa é eu aumentar, outra coisa é eu repor aquilo que foi perdido. Compreende isso? Uma coisa é eu falar assim para você, o real agora vai virar R$100, eu aumentei. Outra coisa é eu falar para você, agora eu vou te dar mais R$1, não, vou te dar R$1,75. Porque a barra de chocolate que custava R$1 antes, custa R$1,75 agora, porque houve uma atualização pela inflação. Então, eu vou dar exemplos práticos aqui de como você pode atualizar monetariamente. Isso vai impactar o valor que a pessoa vai pagar de tributo, vai impactar, ela vai pagar mais, porém a lei não vai considerar um aumento. E como a lei não vai considerar um aumento, eu não preciso de lei, basta um decreto. Tá? Inclusive tem uma súmula do STJ que fala, defeso, é proibido, significa que defeso é proibido. É proibido ao município atualizar o IPTU mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. O que significa isso? Que todo ano você tem uma organização no Brasil que diz o quanto que a inflação subiu.
O prefeito, ele pode, por um decreto, atualizar o valor do IPTU de acordo com essa tabela. Porque aí ele está dizendo o seguinte, olha, eu não estou aumentando, eu estou corrigindo, eu estou repondo as perdas. Agora, se o prefeito, ele atualizar acima do percentual do índice oficial da inflação, aí ele não está atualizando, ele está aumentando. E se ele está aumentando, precisa de uma lei anterior. Tá? Se ele estiver atualizando de acordo com o índice oficial, não precisa de lei, porque não se aplica ao princípio da legalidade. Mas se ele estiver majorando o valor acima do índice oficial da inflação, ele, nesse caso, vai precisar de lei anterior, porque esse é um aumento de verdade. Se não entendeu, volta a essa parte que eu expliquei e escuta de novo, porque essa é a diferença, esse é o resumo de toda a minha explicação, ok? Se eu atualizo de acordo com o índice oficial, eu posso fazer um decreto, não preciso de lei, não preciso observar o princípio da legalidade, porque eu estou apenas repondo a perda. Agora, se eu aumento acima do índice da inflação, aí esse aumento precisa de lei anterior, tá? Então, vamos para um exemplo prático, para fechar isso. Sua mãe paga todo ano R$1.000 de IPTU. Ano que vem o carnê R$1.200. Aí você vai perguntar, da onde saiu esses R$200 a mais? Ah, teve um decreto do prefeito que aumentou em 20%, em 20% deu diferença, aumentou, né? Aumentou não, corrigiu, o valor subiu, né? Subiu o valor que você tem que pagar de IPTU. Aí a primeira coisa que você vai se perguntar, beleza, essa subida de valor, ela veio por um decreto ou por uma lei? Ah, veio por um decreto. Aí você vai observar, esse valor que subiu, ele está de acordo com o índice inflacionário? Está. A posição do prefeito é correta? É correta. Ele precisa observar o princípio da legalidade? Não precisa observar o princípio da legalidade, porque ele apenas corrigiu. Então, o decreto, nesse caso, serve. Agora, se você observar que esse valor ele foi superior ao índice da inflação, aí não. Aí, nesse caso, meu amigo, você não tem... o prefeito não tem direito de fazer isso através de um decreto. Está errado. E você vai poder, inclusive, questionar isso na justiça, porque ele estaria violando o princípio da legalidade. Professor, o que é base de cálculo? Né? Eu também estou falando aqui de base de cálculo, porque é o seguinte, existem duas formas de você aumentar um IPTU. Ou você considera a base de cálculo maior, ou você considera o percentual do imposto maior. Como assim? Base de cálculo, o nome já diz, é a base onde eu vou fazer um cálculo. Pô, o nome já está falando. Base de cálculo é a base onde eu vou fazer a minha conta sobre aquilo que eu vou cobrar. Então, você tem uma casa, ela é a base de cálculo para IPTU. Quanto vale essa casa? Ah, ela vale R$500 mil. Opa, essa é a sua base de cálculo. Entendeu? A base de cálculo é em cima de 500 mil que você vai chegar ao quanto que você vai ter que pagar de imposto. Então, você vai olhar, e qual é a alíquota? Qual é o percentual que se paga de IPTU? A alíquota é 3%. Opa, então eu vou pegar 3% de 500 mil. Tá? 3% de 500 mil e vou... e esse vai ser o meu IPTU. E esse vai ser o meu IPTU. Ok? Então, veja que essa é o que é a base de cálculo? É sempre o valor onde vai incidir o percentual, a alíquota. Qual é a base de cálculo do IPVA, de quem tem um carro? O valor do carro. Qual é a base de cálculo do imposto sobre propriedade, sobre produto industrializado, IPI? Você tem um notebook, você paga IPI. Qual é a base de cálculo? O valor do notebook. Se você pagou 5 mil no notebook, essa é a base de cálculo. Isso o prefeito pode atualizar por decreto. A alíquota, não. Repetindo, a base de cálculo, o prefeito ou o político pode atualizar de acordo com o índice inflacionário.
A alíquota, que é o percentual que vai incidir sobre essa base de cálculo, não, ele não pode. Então, ele pode considerar que a sua casa de 500 mil passou a valer 600. Entende? Isso ele pode fazer atualizando de acordo com o índice lá oficial. Mas ele não pode pegar aquela alíquota de 3% e aumentar para 5% por um decreto, sem uma lei. Isso ele não pode. Então, eu estou aqui exaustivamente explicando isso, porque é muito importante que o aluno entenda, é uma parte importante da minha matéria. Base de cálculo é onde incide o percentual. Eu posso atualizar conforme o índice oficial. Percentual, 1%, 2%, 3%, que é a alíquota. Eu não posso aumentar sem uma lei anterior, porque senão eu vou estar ferindo o princípio da legalidade. Por fim, eu quero chamar a atenção para vocês, porque eu fiz lá, umas perguntinhas lá no final, que nem sempre você vai olhar lá no carnê do IPTU, vai estar escrito base de cálculo. O que é base de cálculo? Não é o valor do imóvel? Então, não vai estar escrito lá base de cálculo, vai estar escrito lá outra coisa referente ao valor do imóvel. Tá? Então, se eu perguntar qual é a base de cálculo, você não vai procurar o termo base de cálculo no carnê do IPTU. Você vai procurar o termo que se refere à base de cálculo, conforme a explicação que eu te dei aqui. Assim como você também vai procurar lá a alíquota. Aí eu até fiz um resuminho aqui. Base de cálculo mais alíquota igual ao valor do tributo. Todo tributo é formado por esses dois elementos, pessoal. A base de cálculo e a alíquota. Os dois podem jogar para cima o valor que você vai pagar de tributo. Tá? É isso aí. Essas são as questões. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau.